O capítulo 10, versículo 9 de Apocalipse, o ponto 1, diz: toma-o e come-o. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Bom, prosseguimos na manifestação do anjo, nesse livrinho que foi dado ordem a João para tomá-lo, e agora para ele comer também esse livrinho. Sempre esclarecendo que existem interpretações, existem hipóteses, né, colocadas, que esse livrinho representaria simplesmente um momento no passado em que João recebeu a revelação e que ficaria ali uma mensagem para todos dizendo que essa revelação foi direta de Deus. Eu estou colocando aqui uma segunda hipótese, de que este livro está sendo aberto dentro da grande tribulação e tentando entender qual a interpretação possível, qual a simbologia dele. O comentário prossegue. João recebeu o livro e se alimentou imediatamente dele. João profetizou à igreja e ao mundo a mensagem de Jesus. Na grande tribulação, quando o povo se alimentar desse livro, imediatamente se tornarão anunciadores do mistério de Deus com os homens. Se esse livro está sendo aberto na grande tribulação e se ele simboliza israelitas recebendo a iluminação de Deus para compreender melhor as Escrituras, porque Jesus Cristo disse, e isso hoje está encoberto aos seus olhos. Eles não entendiam as parábolas, eles não conseguiam entender a profecia do Antigo Testamento, até hoje eles permanecem sem entender. Com a colaboração dessa obra chamada Talmud, porque, claro, o Talmud, no entender dos israelitas, ele representa a interpretação dos sábios israelitas, dos rabinos, durante a história, né? O Talmud é escrito, começa a ser escrito ainda antes do Novo Testamento, mas ele é organizado já durante o Novo Testamento, ali no 3º, 4º século da era cristã, que ele vai ser organizado como livro. Antes existiam apenas pergaminhos, né? Então, esse livro, no entender dos israelitas, ele representa a interpretação correta. Então, os israelitas, em algum momento, eles terão que se livrar da interpretação que o Talmud, né, que os rabinos deram e escreveram nesse livro, para passar a fazer uma interpretação direto do nosso Antigo Testamento, que é o que eles leem. Os rabinos, eles não leem o Novo Testamento, né? Só os judeus que se convertem a Jesus. Aqui eu estou colocando a possibilidade de judeus, durante a grande tribulação, serem iluminados, porque o judeu que hoje crê em Jesus Cristo como Messias, ele será arrebatado antes da grande tribulação. Então ficou na grande tribulação, provavelmente aqueles, claro, que não creem em Jesus. O comentário prossegue. Nos dias atuais, os judeus estão sendo enganados. Estão acreditando em uma proposta de aliança de paz, que, segundo a profecia, será coordenada pelo anticristo. Enquanto escrevo esse texto, em 22 de março de 2021, a CNN está comentando sobre diversas reuniões do chamado G7, os países mais ricos do mundo. Essas reuniões, elas praticamente não estão sendo noticiadas na mídia comum. Enquanto eu estava exatamente estudando nesse dia, eu estava vendo também o canal da CNN e ela estava falando dessas reuniões. O que está sendo tratado dessas reuniões, hoje é dia 29, isso aconteceu na semana passada, isso aconteceu há 7 dias, falando da reunião do G7. Nós sabemos de diversas reuniões que vêm sendo feitas pelo menos há 2 anos entre judeus e árabes. Essas reuniões estavam sendo dirigidas pelo judeu Jared Kushner, que é genro do Donald Trump, e o que é tratado nessa reunião nós sabemos. O conteúdo significa que
existem propostas para solucionar o problema entre judeus e palestinos. A causa palestina, como eles falam, né? E dessas reuniões, normalmente os árabes saíam felizes, né? Nós temos diversas notícias dessa na internet que vocês podem encontrar. Mas essa reunião do G7, essas reuniões que estão acontecendo, ela está sendo pouco falada na mídia, tá ok? Então, dessas reuniões pode sair exatamente essa aliança entre o anticristo e Israel. Nós não sabemos se essa aliança vai ser assinada agora, se Jesus volta hoje, volta amanhã, volta quarta-feira, hoje é segunda-feira, né? Nós não sabemos, porque nós não temos como calcular o dia e a hora da volta de Jesus, porque nós não sabemos o ano que ele morreu, nós não temos como precisar que até o calendário judaico esteja correto. O calendário católico, que é o que nós usamos, né, o calendário gregoriano, é sabido que ele está errado. O calendário judaico nós não sabemos. Bom, pelo calendário judaico, nesse momento eles estão comendo a Páscoa. A Páscoa são 7 dias. A Páscoa judaica, não a Páscoa da Babilônia apocalíptica, que vai acontecer no próximo domingo, né? Então, nesse momento, os judeus eles estão no segundo dia da Páscoa, porque ela começou ontem, dia 28 de março. Hoje é dia 29. Daqui a 2 dias, talvez, os judeus retomem o sacrifício do Cordeiro Pascal. Eu falei em uma outra aula que ocorreu essa solicitação. Não sabemos se as autoridades judaicas vão permitir, ok? Mas esse pedido foi feito. Então, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, 5 horas da tarde lá em Israel, poderá ser retomado o sacrifício do Cordeiro Pascal, o que é um grande sinal para nós. É um grande sinal de que o fim está próximo. Prosseguindo no comentário. Essas reuniões ocorrem depois de 2 anos de intensas reuniões entre autoridades árabes. Entre autoridades árabes e israelenses, onde se busca um acordo de paz para a causa Israel-Palestina. Essas reuniões e esses acordos de paz são dirigidas pelo judeu Jared Kushner, genro de Donald Trump. Os jornais nos informavam que as autoridades saíam das reuniões felizes e esperançosas. As reuniões são organizadas desde 2018. A última noticiada foi em 15 de setembro de 2020, a última reunião de Jared Kushner com os árabes. Eu vou ler essa notícia que saiu no site da BBC no dia 15 de setembro de 2020, no ano passado. Ela dizia: ao presidir nesta terça-feira, 15 de setembro, a cerimônia de assinatura dos acordos que normalizam as relações entre Israel e 2 países árabes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obterá uma significativa conquista diplomática, embora muito distante da meta original de pacificar o conflito Israel-Palestino. Os defensores do acordo dizem que ele traz uma oportunidade para se fazer avançar o processo de paz na região. Segundo seus termos, Israel vai pôr um freio à anexação de territórios palestinos ocupados, que chegou a ser anunciada pelo primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. Em troca, os Emirados Árabes e o Bahrein vão normalizar suas relações com Israel. Então, nessa reunião, Israel ele assumiu um compromisso. Qual o compromisso final que Israel vai assumir com o anticristo, né, com o mundo, nessa aliança? Nós não sabemos, com detalhes, né? Mas as reuniões já estão sendo feitas. O comentário prossegue.
Nesses 2 anos, o mundo virou um caos, ou seja, as reuniões começaram há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás não havia coronavírus, né? Compare o ano de 2021 com o ano de 2019. O ano de 2019, há 2 anos atrás, março de 2019, não havia sinais de coronavírus, pelo menos para o mundo. Poderia haver lá na China, né? Então eu comento, nesses 2 anos, o mundo virou um caos. Sabemos que as alianças estão sendo costuradas. São uma preparação para a grande aliança entre o anticristo e o mundo. Essa aliança, Daniel profetiza que ela não será só entre o anticristo e Israel, ela será entre o anticristo e o mundo. O anticristo pode estar escondido em um falso religioso ou um político influente, mas o critério principal deverá ser um judeu, descendente de Davi. É bem provável, né, que ele seja um judeu descendente de Davi. É muito difícil que o anticristo não se apresente como descendente de Davi, ainda que ele não seja de fato. Vamos lembrar que em Daniel, capítulo 9, versículo 27, 24 a 27, no estudo das 70 semanas, você percebe a nacionalidade do anticristo, que nós vamos comentar mais à frente. A nacionalidade dele é ligada à besta que sobe do mar, que é o Império Romano redivivo. Porque, diz lá, né, o príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Quem foi que destruiu a cidade e o santuário? Foi o Império Romano. O Império Romano, nesses últimos dias, ele será mundial. Então, o profeta Daniel disse de onde virá o anticristo. Ele virá da besta que sobe do mar, que é o Império Romano nesses últimos dias. Mas ele também deve se apresentar como descendente de Davi, porque do contrário seria muito difícil os judeus aceitarem. Eu considero praticamente impossível, né? Hoje os judeus dizem que não aceitarão um Messias que não seja descendente de Davi. E eles dizem terá que ser um especialista nas escrituras, provavelmente um rabino de destaque, né? Então não é impossível também, nós veremos mais à frente, que o anticristo seja um rabino, tá bom? São possibilidades que nós colocamos que não tem como nós garantirmos agora. Existe uma família judia, prossegue o comentário, que os rabinos a consideram como descendente de Davi, a família Abravanel, família do conhecido apresentador de televisão Silvio Santos. Bom, tem vídeos no YouTube de rabinos, né? Tem até um vídeo de um rabino que ele tem no YouTube, ele chama de Sinagoga Sem Fronteiras, esse canal do YouTube, né? E ele fala que, por exemplo, o Jared Kushner, ele diz, ele não é descendente de Davi, né? Então, se ele não é descendente de Davi, ou ele vai depois apresentar documentos falsos, ou será outra pessoa. Provavelmente o anticristo vai se apresentar como um descendente de Davi, porque nós veremos mais à frente as coisas que a profecia vai falar sobre ele, a ponto dele ter acesso ao templo, ao lugar santo, e provavelmente até o santo dos santos. Provavelmente, então, ele se apresentará como um descendente de Davi, ou apresentando documentos falsos, né? Ou ser, não é impossível que exista descendente de Davi, não é impossível que a família Abravanel seja realmente descendente de Davi, ok? Mas sempre lembrando, o único homem que existe documentos de cerca de 2000 anos apresentando até 2 genealogias dele. Mateus apresenta uma genealogia através de Salomão, e Lucas apresenta uma outra genealogia através de um outro filho de Davi chamado Natã. Então Jesus tem 2 genealogias que provavelmente são genealogias de José, seria de Mateus, e a de Maria, a de Lucas, ok? Mas Jesus tem documento que
mostra que ele é um descendente de Davi. O anticristo certamente vai forjar, ou ele é um descendente de Davi, mas que não tem direito ao trono.